Olá, inundações são um problema sério, né? Podem causar prejuízos enormes, afetar a vida de milhares de pessoas. Mas e se a gente conseguisse prever até onde a água vai chegar? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, analisando um estudo acadêmico incrível feito para a cidade de Ubá, lá em Minas Gerais. Bom, a base para nossa análise de hoje é uma monografia, um trabalho de conclusão de curso de 2022. O autor é o Lucas Valente Pires. E quem orientou esse trabalho foi o professor doutor Célcio Bandeira de Melo Ribeiro, e o estudo foi apresentado como requisito final no curso de pós-graduação em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, um curso de especialização da renomada Universidade Federal de Juiz de Fora. Vamos mergulhar nesse trabalho e entender como uma pesquisa assim pode de fato mudar a maneira como as cidades se preparam para os desastres. E antes da gente mergulhar nos detalhes, um recado rápido. Se você acha importante que trabalhos como este sejam divulgados, que a ciência chegue a mais gente, considere seguir o canal, curtir o conteúdo e compartilhar. Ajuda muito a espalhar informação de qualidade. Ok, então como a gente vai explorar esse estudo? Vamos seguir um roteiro em 6 partes. Primeiro, a gente vai entender o contexto lá de Ubá. Depois, qual foi o problema que a pesquisa quis resolver? Na sequência, a metodologia digital usada. Aí os principais resultados, que são bem interessantes. Depois, como isso se transforma numa ferramenta prática para a cidade. E, por fim, a gente fecha com as considerações finais. Então vamos lá, começando pelo começo. O que estava acontecendo em Ubá que fez essa pesquisa ser tão necessária? Pois é, a pesquisa não nasceu do nada. A coisa é séria. Em 2020, o município de Ubá foi atingido por chuvas históricas que causaram prejuízo estimado em mais de 27 milhões de reais. E essa informação vem da própria prefeitura de Ubá. Esse número, ele dá a dimensão do custo real e da urgência de se preparar para esses desastres ambientais. Então, com um prejuízo desse tamanho, a pergunta que o estudo precisava responder era sem dúvida crucial. A grande questão era a seguinte: será que a gente pode parar de só reagir quando o desastre acontece? Será que é possível prever a dimensão de futuras inundações para a gente conseguir proteger melhor a comunidade e toda a infraestrutura da cidade de forma proativa? E foi aí que o objetivo do estudo ficou muito claro. Usar técnicas de geoprocessamento para identificar, estimar e mapear as áreas que têm mais riscos de inundação em Ubá. A ideia era criar uma ferramenta baseada em dados para que a gestão pública pudesse sair daquele modo de apagar incêndio e começar a planejar de forma estratégica, se antecipando aos riscos. Ok, mas como é que se faz isso na prática? Como transformar essa ideia numa ferramenta real? Bom, a resposta está numa metodologia digital bem sofisticada que foi aplicada. O processo todo foi dividido em 4 grandes etapas. Pensa assim. Primeiro, eles coletaram dados super precisos do terreno da cidade, usando uma tecnologia a laser. Segundo, com esses dados, eles criaram um modelo digital do Rio Ban, uma espécie de gêmeo digital de um trecho de 9 quilômetros do rio. Terceiro, nesse rio virtual, eles simularam a vazão de 5 cenários diferentes de tempestades bem fortes. E por último, um software calculou e gerou os mapas, mostrando exatamente quais áreas seriam inundadas em cada cenário. Basicamente, eles construíram um laboratório digital para testar os limites da cidade. E os resultados que saíram dessas simulações são impressionantes, porque eles nos permitem visualizar o risco de uma forma muito concreta. Mas antes de olhar os números, a gente precisa entender um conceito-chave, o tempo de retorno. O que é isso? Bom, de forma bem simples, é um termo técnico usado para estimar a probabilidade de um evento, como uma inundação, acontecer. Por exemplo, uma enchente de 100 anos não significa que ela só acontece a cada 100 anos, mas sim que ela tem 1% de chance de ocorrer em qualquer ano. Quanto maior o tempo de retorno, mais raro e mais severo é o evento. E olha só que a simulação mostrou. A relação é direta. Quanto mais severo o evento, ou seja, quanto maior o tempo de retorno, mais imóveis são atingidos. No cenário de 10 anos, são 830. Já no cenário de 500 anos, esse número salta para mais de 1.200 propriedades. Isso é fundamental porque transforma um conceito abstrato de risco em algo muito concreto: o número de famílias e de negócios que seriam diretamente afetados. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Tudo isso é muito bonito no computador, mas esse modelo digital é preciso? Ele bate com o que acontece no mundo real? E a resposta é sim. É
incrivelmente preciso. Para validar o modelo, o estudo fez uma comparação direta. Pegaram a marca real que a inundação histórica de 2020 deixou em um ponto da cidade, que foi de 1,90 m. E sabe qual foi a previsão do modelo para um evento extremo de 500 anos? Nesse mesmo ponto, 1,81 m. Uma diferença de apenas 9 centímetros. Isso é o que valida o modelo e mostra que ele é, sim, uma ferramenta super confiável para o planejamento da cidade. Certo. A gente já viu que o modelo funciona. Mas e aí? O que isso tudo significa na prática para as pessoas e para a gestão pública de Ubá? Significa que essa pesquisa entrega uma ferramenta poderosíssima. Com esses mapas é possível tomar decisões muito mais embasadas sobre o planejamento urbano e o uso do solo. Dá para orientar melhor os investimentos em drenagem, por exemplo, desenvolver planos de emergência que sejam realmente eficazes. No fim das contas, é uma ferramenta para quantificar o risco e, com isso, fortalecer a resiliência da cidade inteira contra desastres ambientais. Bom, e para a gente fechando, vamos pensar um pouco no significado maior de um trabalho como este. Olha, este estudo é um exemplo perfeito de como a universidade e a ciência podem e devem servir diretamente à sociedade. Ele mostra, na prática, o compromisso da instituição em formar profissionais que são críticos, éticos e, principalmente, capacitados para contribuir de verdade com a comunidade. É a ciência a serviço da gestão pública e da redução de riscos no nosso país. Claro que aqui a gente fez um resumo, então, para quem quiser se aprofundar, ver todos os detalhes da metodologia e dos resultados, a gente recomenda fortemente a leitura do trabalho original, na íntegra. O link para ele está aqui na descrição. E um aviso importante, este material que a gente apresentou é uma síntese automatizada do trabalho acadêmico que foi gerada com apoio de inteligência artificial. E por ser uma síntese, o conteúdo pode ter algumas simplificações ou até imprecisões. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Uma pergunta que não vale só para Ubá, mas para todas as nossas cidades. Agora que a tecnologia nos permite enxergar os riscos futuros com cada vez mais clareza, como a gente equilibra os custos de prevenir hoje contra os custos potencialmente devastadores de um desastre amanhã?